O Pequeno Príncipe, de Antônio de Saint-Exupéry. Esta não é uma simples obra da literatura infanto-juvenil. É um tratado filosófico disfarçado de fábula, uma meditação poética e profundamente trágica sobre a condição humana, a perda da inocência e a essência invisível das coisas verdadeiras. Vamos além da superfície da raposa e da rosa, para mergulhar nas camadas de significado que consagraram esta obra como um dos livros mais traduzidos e amados da história. Deixe aqui nos comentários o livro que você quer ver a análise aqui no canal. Prefácio. O contexto da criação, o deserto e a guerra. Para entender o Pequeno Príncipe, é imperativo entender o homem que o criou. Antônio de Saint-Exupéry não era um contador de histórias distante. Era um piloto de correio aéreo, um explorador dos céus e dos desertos, um homem de ação forçado à introspecção pela guerra. O livro foi escrito e publicado em 1943, nos Estados Unidos, durante o exílio de Saint-Exupéry, que havia fugido da França ocupada pelos nazistas. Ele era um homem atormentado pela guerra, pelo afastamento de sua pátria, pelas tensões em seu casamento. Sua esposa, Consuelo, é amplamente reconhecida como inspiração para Rosa e por uma profunda nostalgia de um mundo mais simples e significativo. O deserto do Saara, onde Saint-Exupéry sofreu um acidente de avião em 1935, não é meramente um cenário no livro, é um estado de espírito. O deserto representa o vazio, o isolamento, a solidão existencial, paradoxalmente, o lugar onde, na vastidão vazia, as coisas essenciais, uma única poça d'água, a voz de um amigo, se tornam infinitamente preciosas. A guerra fornece o pano de fundo de um mundo adulto que perdeu completamente a razão, dedicado à destruição e a assuntos sérios que são, na visão do príncipezinho, completamente absurdos. O livro é, portanto, um refúgio e uma resistência. Uma resistência poética contra a desumanização da guerra, contra a burocracia cega, contra a racionalidade desprovida de emoção que levou a Europa ao abismo. Análise capítulo a capítulo, aprofundada e crítica. Vamos percorrer a narrativa, não de forma linear e simplista, mas destacando os episódios-chave como portais para camadas mais profundas de interpretação. Capítulos iniciais: o aviador e o desenho da jiboia, a ruptura entre mundos. Núcleo da narrativa. O livro começa com o narrador, o aviador, recordando sua frustração na infância quando os adultos não entenderam seu desenho número 1, uma jiboia que digeriu um elefante, que para eles parecia apenas um chapéu. Eles o aconselham a abandonar o desenho e se dedicar à geografia, história e aritmética, assuntos sérios. A grande divisão. Este episódio estabelece a dicotomia central do livro, a visão imaginativa e simbólica da criança versus a visão literal e utilitária do adulto. Os adultos precisam de explicações. Eles veem o chapéu, não o elefante dentro. Eles quantificam, mas não qualificam. Este é o primeiro e mais crucial baú simbólico, a cegueira para o essencial, que é invisível aos olhos. O trauma da incompreensão. O aviador internaliza essa rejeição. Ele desiste de uma magnífica carreira de pintor e escolhe uma profissão séria: pilotar aviões. Sua solidão no deserto é, em parte, o resultado de ter se conformado a um mundo que não fala sua língua interior. A queda no deserto é também uma queda psicológica, um retorno forçado àquela parte de si mesmo que ele abandonou. A chegada do Pequeno Príncipe, o encontro com o inexplicável, núcleo da narrativa. No deserto, o aviador é confrontado por uma voz pequena e extraordinária que lhe pede: por favor, desenhe-me um carneiro. É o Pequeno Príncipe, um ser de um asteroide distante, que desafia toda a lógica adulta. A aparição do luminoso. O príncipe não chega de forma convencional. Ele aparece. Sua chegada tem uma qualidade de sonho, de milagre. Ele representa o inconsciente, o maravilhoso, o inesperado que irrompe na vida seca e racional do adulto. Ele é a própria imaginação e inocência que o aviador teve de abandonar, agora personificada e voltando para exigir reparação. A linguagem do significado. O pedido por um carneiro não é um capricho. É um teste. O aviador, ao tentar e falhar repetidamente em desenhar o carneiro perfeito, está sendo reconduzido à sua linguagem simbólica esquecida. A caixa furada que ele finalmente desenha, que para o príncipe é o carneiro perfeito, é a chave mestra do livro. O essencial é imaginado, não visto. A verdadeira realidade está dentro da caixa, dentro da mente, dentro do coração. Os asteroides é a galeria dos adultos patológicos, uma sátira social.
Núcleo da narrativa. O príncipe relata sua jornada por 6 asteroides, cada um habitado por um adulto solitário e absurdo. O rei representa a vontade de poder desprovida de sentido. Ele só pode dar ordens que sejam obedecidas. Ordene que o sol se ponha às 19h40, mostrando que o poder verdadeiro está em alinhar-se com a realidade, não em comandá-la. O vaidoso representa a busca vazia por admiração externa. Ele só ouve elogios e vive em um circuito fechado de narcisismo, onde a opinião alheia é o único combustível para uma identidade oca. O bêbado representa o ciclo da culpa e da fuga. Ele bebe para esquecer que tem vergonha de beber. É uma imagem poderosa da neurose humana e da autodestruição irracional. O homem de negócios representa a quantificação do inquantificável. Ele passa dias contando e possuindo estrelas que não pode nomear, nem apreciar, nem cuidar. É a crítica mais feroz ao capitalismo que confunde preço com valor e posse com significado. O acendedor de lampião, o único personagem que o príncipe quase considera um amigo. Ele é escravo de uma regra absurda, acender e apagar a lampião a cada minuto. Mas sua função é bela e útil. Ele cuida de algo. Ele representa o adulto que, mesmo perdido em absurdos, ainda mantém um lampejo de dever e serviço. O geógrafo representa o conhecimento estéril e desencarnado. Ele cataloga montanhas e rios, mas nunca sai da sua mesa para vê-los. Ele não registra efêmeros, como flores, porque não são eternos. É a crítica ao academicismo divorciado da experiência real, da vida que pulsa e muda. A solidão como sintoma. Cada um desses adultos está tragicamente sozinho. Suas patologias são, na verdade, estratégias falhas para lidar com a solidão existencial. Eles construíram sistemas de significado pessoal, poder, admiração, posse, conhecimento, que são completamente autorreferenciais, portanto, fadados ao fracasso. Eles são cogumelos, como dirá a raposa mais tarde. A sátira do mundo moderno. Esta galeria é uma sátira devastadora da sociedade industrial e burocrática moderna, onde os seres humanos são reduzidos a funções unidimensionais e perdem de vista o que realmente importa. O planeta Terra, o deserto dos homens e o encontro com a raposa. Núcleo da narrativa. Chegando à Terra, o príncipe encontra um jardim de rosa e fica devastado ao perceber que sua rosa não era única. Ele então encontra a raposa, que lhe pede para ser cativada. A crise da não unicidade. O jardim de rosas representa o desencanto do mundo. É o momento em que descobrimos que nossas crenças mais queridas, a singularidade de um amor, de uma ideia, são, em um sentido universal, comuns. É uma experiência de profunda desolação e dúvida existencial. A lição da raposa, a criação de significado. A raposa é a grande mestra do livro. Ela introduz os conceitos mais profundos. Cativar, domar, esta é a palavra-chave. Significa criar laços, domesticar no sentido de fazer uma ponte entre dois mundos solitários. É um ato de criação mútuo e voluntário. Não é dominação, é entrega. É a resposta à solidão dos adultos dos asteroides. O significado não é encontrado, é construído através do tempo, da paciência e do ritual. Deves sentar um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho, e tu não dirás nada. A palavra é fonte de mal-entendidos. Mas, a cada dia, poderás sentar-te um pouco mais perto. Os rituais. A raposa ensina que os rituais são o que diferenciam um momento comum de um momento significativo. São eles que criam a diferença. O essencial é invisível aos olhos, a lição suprema. O valor real da raposa para o príncipe não é a sua forma física, mas o tempo investido, as memórias compartilhadas, o laço único criado. O valor real da rosa não são seus espinhos ou pétalas, mas o tempo que ele gastou cuidando dela. O significado é uma qualidade invisível, um construto mental e emocional. Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Esta é uma filosofia de responsabilidade radical e amorosa. A rosa é a volta para casa, o sacrifício e a internalização. Núcleo da narrativa. Após aprender com a raposa, o príncipe entende que sua rosa é única, porque foi ela que ele cativou e pela qual ele se tornou responsável. Ele decide voltar para o seu asteroide para cuidar dela. Sua volta só é possível através do despojo de seu corpo físico, uma mordida de serpente. A aceitação da responsabilidade.
A jornada do príncipe é uma jornada de amadurecimento. Ele parte de um amor possessivo e ingênuo pela Rosa, passa pela crise de percebê-la como comum, e atinge a realização de que o amor é um ato de contínua criação e cuidado. Ele não volta por obrigação, mas por dever amoroso. A morte simbólica, a partida do príncipe, é uma das cenas mais comoventes e complexas da literatura. A serpente, figura bíblica do conhecimento e da mortalidade, oferece a solução. O corpo é muito pesado para levar para casa. Ele deve ser abandonado. Isso pode ser lido como uma alegoria da morte. Saint-Exupéry, um homem profundamente consciente de sua própria mortalidade, ele morreria em missão um ano depois. Explora a ideia da morte não como um fim, mas como uma passagem, um retorno a um lar espiritual. O fim da infância é o sacrifício final da inocência literal. Para retornar ao seu mundo de significados, o asteroide, o príncipezinho deve deixar para trás o mundo físico, a Terra. É a aceitação de que o reino do significado, o essencial invisível, existe em um plano separado do mundo material. A internalização na memória. O príncipe vive agora na memória do aviador e na de todos os leitores. Ele se torna eterno precisamente porque é invisível. Sua existência física era menos real do que sua existência simbólica. O epílogo, a herança e o dever de lembrar. Núcleo da narrativa. O livro termina com o aviador, após consertar seu avião, olhando para as estrelas, sabendo que em alguma delas vive pequeno príncipe. Ele faz um apelo comovente. Se alguém encontrar um pequeno príncipe na África, por favor, lhe avise. A transformação do aviador. O narrador não é mais o mesmo. Ele foi cativado. Sua visão de mundo foi radicalmente alterada. As estrelas, para ele, não são mais corpos celestes frios, mas sinais que riem, porque abrigam um amigo. Ele recuperou a linguagem simbólica. O apelo ao leitor. O apelo final é dirigido a nós, os leitores. É um convite, um dever, um teste. Seremos como os adultos que viriam apenas um menino perdido no deserto. Ou seremos como o aviador, que vê o príncipezinho. O livro nos convida a nos tornarmos guardiões do invisível, a nos responsabilizarmos por manter viva, em nosso próprio coração, a capacidade de ver elefantes dentro de jiboias e carneiros dentro de caixas. Análise crítica geral. Estilo, estrutura e impacto. Estilo do autor. Saint-Exupéry escreve com uma simplicidade enganosa. Sua prosa é límpida, poética e carregada de uma melancolia suave. As aquarelas que ele mesmo pintou não são ilustrações decorativas. São parte integral do texto, operando no mesmo nível simbólico. A simplicidade da linguagem é o veículo perfeito para a complexidade das ideias, tornando-as acessíveis a todas as idades, mas ressoando de forma diferente em cada etapa da vida. Estrutura narrativa. A estrutura é circular e onírica. Começa e termina no deserto, com o aviador. A jornada do príncipe é uma narrativa dentro da narrativa, um flashback que é, na verdade, o coração da transformação do narrador. Não há uma progressão linear tradicional, há uma progressão espiritual e emocional. Impacto e legado. O Pequeno Príncipe é um fenômeno cultural único. É um livro de culto para crianças, filósofos, psicólogos e artistas. Na psicologia, seus conceitos ecoam na logoterapia de Viktor Frankl, a busca por significado, e na psicologia humanista. Na filosofia, é um texto fundamental sobre a fenomenologia, a ideia de que a realidade é constituída pela nossa experiência e pelas relações que estabelecemos com ela. Na cultura, tornou-se um léxico compartilhado. Frases como o essencial é invisível aos olhos e tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa são citadas universalmente. Conclusão final. O eternal retorno do príncipezinho. O Pequeno Príncipe não é um livro sobre uma criança. É um livro sobre o adulto ferido que habita em cada um de nós, a parte que foi forçada a abandonar seu desenho de jiboia para se encaixar em um mundo de assuntos sérios. A obra de Saint-Exupéry é um convite permanente à rebelião amorosa. Uma rebelião contra a literalidade, contra a quantificação da alma, contra a solidão autoimposta dos reis, vaidosos e homens de negócios. É um manual de resistência que nos ensina que a verdadeira visão não é um fato ótico, mas um ato de imaginação comprometida. O príncipe não parte no final. Ele retorna, não para seu asteroide, mas para o espaço interior de todo leitor que aceita seu apelo.
Ele se torna um residente permanente da nossa consciência, um lembrete silencioso de que somos responsáveis por criar Meonin através de nossos laços, nosso cuidado e nossa capacidade de, mesmo no deserto mais árido, ouvir o riso das estrelas. Por fim, o livro é o testamento de um homem que conhecia a escuridão, mas escolheu falar de luz. É uma carta de amor, uma despedida e, acima de tudo, uma promessa, a de que, se nos dispusermos a cativar e a ser cativados, nunca estaremos verdadeiramente sozinhos sob as estrelas. Deixe seu gostei. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição. Comente para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas.